Ficar doente é ruim? Eu sou Mariana Confó e hoje eu vou falar sobre a doença, sobre a perspectiva sistêmica. Bom, mas como assim, Mariana, a doença ela é sempre ruim? Como assim a doença vai ser boa? Aqui a gente está olhando a relação da pessoa com a vida, com os sistemas, e as doenças, sim, elas sempre trazem uma mensagem. Qual a mensagem que a doença te traz? Cada doença em cada pessoa diferente vai vir com uma mensagem diferente. Então, para essa resposta, a gente precisa olhar para as relações dessa pessoa e para o que estava acontecendo, o que está acontecendo na vida dessa pessoa. Então, desde uma doença como algo mais simples ou um acidente, é sempre importante olhar o momento de vida que aquela doença apareceu. Então, pode ser que uma pessoa que vai fazer uma entrevista de emprego, ela fique doente justamente no dia, ou ela tem um acidente e torça o seu pé. O que isso está te dizendo? Então, a gente olha o que estava acontecendo e olha para a doença. Então, essa doença te impede de ir para uma entrevista de emprego. Esse é o fato. E aí eu pergunto, será que essa pessoa queria mesmo esse emprego? Será que no fundo, no íntimo dela, ela não estava com um medo muito grande? Pode ser um medo de ter que tomar uma decisão muito drástica e se afastar da sua família, se afastar da sua mãe, ou se afastar de um marido. Ela pode estar com muito medo de passar nessa entrevista. Pode ser porque a condição financeira dela pode mudar de repente e ameaçar o pertencimento dela na família. Então, toda vez que essa pessoa tentar fazer algo diferente, ela vai ter que superar o seu medo. Ela vai precisar ir adiante e perceber quais são os seus conflitos internos. Os conflitos nas relações. Será que ela se resolveu com relação à mãe para ir para outra cidade ou para ir para outro lugar? Será que ela se resolveu com a sua família de origem para conseguir prosperar? Então ela vai ter que lidar com esse medo, ela vai ter que lidar com a culpa, mas ela precisa olhar para a relação que está adoecida ou uma relação de dependência emocional. A doença sempre vai ter uma utilidade. Qual a utilidade da doença? Ela pode ser agregadora, pode ser que a pessoa receba afeto quando ela fica doente, ou só quando ela fica doente. Pode ser que ela esteja muito atarefada ou que ela tenha muito esforço no trabalho e que ela não aguenta mais e ela não consegue dizer não, ela não consegue mudar e aí ela fica doente para não trabalhar. Ou pode ser que a pessoa fique doente para não cuidar de algum familiar, para não fazer algo que ela não quer, ela não consegue lidar com os seus limites, ela não consegue dizer não. Pode ser que ela fique doente porque ela não consegue lidar com a culpa de estar num lugar bom, de ter dinheiro, de fazer coisas boas. Então, para compensar essas coisas boas, ela também fica doente. É muito comum, quando uma pessoa está indo muito bem numa área da vida, ela fique doente ou alguma área da vida dela, a parte, fique ruim. Para quê? Para compensar quando ela não sabe lidar com a culpa, quando ela não sabe lidar com a responsabilidade de ser feliz, de se dar prazer, de aproveitar, de celebrar, de desfrutar daquele momento bom. Então, para compensar, para mostrar tanto para sua família de origem, ou para pessoas próximas ou amigos, que ela não está tão bem assim, ela acaba ficando doente. Então, quando você olha para o momento da pessoa, quando ela ficou doente, e você olha quem chega perto, quem acolhe, por quem ela é cuidada, o que ela deixa de fazer, né? Quais são as responsabilidades que ela acaba não tendo, ou o momento, né, do que ela ia fazer, do que ela estava decidindo fazer, o que é impedido. Isso tudo importa. Porque isso tudo tem a ver com esse sintoma. Essa doença apareceu para isso, para te impedir de algo que você não conseguia dizer que você não queria, porque você não tinha coragem, ou porque você não lidou com um conflito interno e o medo acabou ganhando, e você não conseguiu olhar para as relações e separar, e entender que você não precisa ficar doente para receber afeto. E nem é preciso ficar doente para dizer não, para colocar limites, e muito menos para tomar decisões. Porque tem pessoas que também tomam decisões importantes com base em uma doença. Essa doença estava a serviço dessa decisão.
Então, muitas vezes a pessoa ela não consegue se olhar, ela olha para todo mundo e não consegue se cuidar. Então, ela fica doente para se cuidar, para dizer, olha, eu não posso cuidar de vocês mais, eu preciso cuidar de mim. Então, a doença está sempre a serviço de algo. É preciso prestar atenção, se perguntar e olhar para dentro de você. Bom, espero ter ajudado e se você quiser ter mais conhecimento, quiser ter apoio em uma jornada para se conhecer e para seguir na direção de alguns objetivos, de algumas mudanças importantes na sua vida, vem participar da Jornada Sistêmica. A gente inicia dia 4 de junho, você será muito bem-vindo. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.